Salve galera! É comum ouvirmos dizer que o Brasil possui um estado inchado demais e por isso devemos reduzi-lo. Mas quais são as medidas utilizadas para dizer se um estado é grande ou pequeno? Vamos mostrar algumas, e as conclusões ficam a critério de vocês. Que tal? Antes da gente começar a medir o tamanho, é importante falar um pouco das funções que o Estado pode realizar, de acordo com um grupo de ideias dominantes da sociedade, porque isso vai influenciar na necessidade dele ser maior ou menor. Falando resumidamente, numa ordem crescente, encontramos defensores de um Estado inexistente, onde não há poder público e os indivíduos são os únicos atores das relações sociais. Há quem argumente que deve existir um Estado mínimo que vai prover apenas os serviços básicos para a população, como segurança, saúde e educação. E olhe lá! Outros já reconhecem a necessidade de intervenção do Estado em mais áreas, principalmente onde houver desigualdade, para promover o bem-estar das pessoas. E por último, também existe quem afirme que o Estado deve ser o principal fornecedor de produtos e serviços para a sua comunidade. Então, usando essas funções como base e o seu conhecimento geral, vamos fazer um teste rápido. Se te perguntassem hoje qual desses países tem o maior Estado, qual você responderia? Alemanha, Reino Unido, Holanda, França, Estados Unidos ou Brasil? 5, 4, 3, 2, 1. Eu não sei qual país você respondeu, nem o porquê. Mas se foi o Brasil, vale a pena assistir esse vídeo até o final. E se não foi o Brasil, assiste mesmo assim, vai. De acordo com o livro de Mateus, não é tão fácil medir o tamanho do Estado, porque existem diversas variáveis e atividades exercidas em cada um deles. Mesmo assim, é possível utilizar alguns critérios para fazer isso. Em relação à população, podemos medir se um Estado é grande ou pequeno pela quantidade de empregados públicos ou pelo seu gasto governamental, que também pode ser medido de acordo com o PIB, assim como os impostos arrecadados. Se a gente admitir que um Estado, para ser grande, precisa ter muitos empregados públicos, tanto para influenciar a economia com os empregos e salários, como para fornecer os serviços estatais, então podemos comparar o tamanho do Estado brasileiro com outros países conforme a quantidade de empregados públicos em relação à sua população. Nos países nórdicos, trabalhadores no setor público chegam a 30% da força de trabalho. Na França, são 21%, Canadá, 18%, Reino Unido, 16% e nos Estados Unidos, 15%. O Brasil tem 3,12 milhões de servidores públicos, o que representa 1,6% da sua população. É isso aí, o Brasil tem quase 10 vezes menos servidores públicos que os Estados Unidos, o mesmo país que é considerado exemplo pelos neoliberais do porquê você não precisa de serviços públicos. Sem contar que ele se desenvolveu através do protecionismo, pelas guerras e exploração dos países nos quais ele incentiva o livre mercado. Pera, acho que eu estou fugindo do tema. Com esses números, fica mais fácil entender por que faltam professores nas escolas, profissionais de saúde nos hospitais, policiais, bombeiros e todos os outros serviços públicos que deveriam chegar até você. Também podemos medir o tamanho de um Estado de acordo com o gasto público do governo em relação ao PIB. De acordo com a OCDE, vamos ver que esse valor chega a 38,5% no Brasil, enquanto na França e nos países nórdicos é cerca de 50%, na Alemanha, 44% e na Holanda, 42%. Países que gastam parecido com o Brasil são o Canadá, com 40%, Reino Unido com 38%, Japão com 37% e os Estados Unidos com 35%. Mas temos problemas com essa maneira de medir. É possível que o valor utilizado pelo governo em relação ao PIB não seja bem distribuído. No caso do Brasil, quase metade desse orçamento é para pagar a aposentadoria da população. E se a gente for aprofundar para ver quem recebe os maiores valores da Previdência, veremos que são os poucos servidores que ocupam o topo do Judiciário, Legislativo e das Forças Armadas. Ou seja, dos gastos do Estado ainda pode haver muita injustiça. Bom, para sustentar seu tamanho, é necessário que o Estado arrecade dinheiro, e ele faz isso, entre outras coisas, com a cobrança de impostos. Então agora vamos ver a porcentagem de impostos em relação ao PIB para verificar qual país precisa de mais arrecadação para manter o tamanho e funcionamento do seu Estado. Segundo o site Country Economy, que usa como fonte o Banco Mundial, bancos centrais e outros institutos de pesquisa, a França arrecada perto de 48% do seu PIB com impostos. Os países nórdicos até 45%, Alemanha 41%, Holanda 38%, Reino Unido 35%, Brasil 33%. E por último, vem os Estados Unidos com quase 26%.
Agora, se a gente pegar o total de impostos e dividir pela população, o ranking muda um pouco. A liderança passa para os países nórdicos, com aproximadamente 30 mil dólares por pessoa. Depois vem França e Holanda, com cerca de 19 mil dólares para cada um. Daí vem a Alemanha com 17, o Reino Unido com 15 e os Estados Unidos com 14 mil dólares para cada cidadão. E o Estado brasileiro, bem distante dos outros, tem pouco mais de 1.000 dólares em impostos para investir por pessoa. Fica complicado exigir serviços públicos com qualidade europeia pagando 20 ou 30 vezes menos por isso. Calma, ninguém aqui quer que aumente o seu imposto para alcançarmos os outros países. Pelo menos não para a maior parte dos brasileiros. Uma vez que a tributação brasileira, no geral, é regressiva, ou seja, quem recebe menos acaba pagando proporcionalmente mais imposto, gostaríamos sim de uma mudança, para quem tem maior renda pagar mais impostos. Aliás, temos um vídeo sobre impostos aqui no canal. Se você não viu, não sabe o que está perdendo. Caso você tenha dormido no meio desse monte de números que eu falei, vou facilitar a sua vida. O Estado brasileiro, comparado proporcionalmente aos outros da pergunta inicial, tem menos funcionários públicos, tem gastos públicos menores ou parecidos, arrecada menos impostos e tem uma distribuição por pessoa bem menor. Com essas medidas, não podemos dizer que o Brasil tem um Estado grande, e muito menos inchado, como afirma qualquer neoliberal que você encontrar. Pelo contrário, o Estado brasileiro poderia até aumentar para alcançar mais pessoas que não têm acesso a escolas, hospitais, segurança, transporte, saneamento básico, lazer e cultura. E aí, se a gente quer serviços públicos de qualidade, não podemos ter um estado do tamanho da Somália ou Haiti, que são os países mais próximos do sonho ancapistão. Então, ao invés de dizer que temos um estado grande demais, os leilões da Uzi Minas, Selma, Mafesa e Cosinor foram um grande sucesso. O estado mais magro tem melhores condições de atender o cidadão em saúde, educação, saneamento, habitação e segurança. Com o programa de privatização, o Brasil ganha músculos para enfrentar a corrida pelo desenvolvimento. Governo do Brasil. A prioridade é o cidadão. faz muito mais sentido dizer que temos um Estado desigual e injusto, e reformas para corrigir distorções seriam até bem-vindas. Mas com a turma que está no governo, podem ter certeza que as mudanças serão para prejudicar os professores, bombeiros, médicos e beneficiar os altos cargos do Judiciário, Legislativo e das Forças Armadas. E se você conhece algum servidor público ou utiliza algum serviço público, já deveria estar preocupado com isso faz tempo. Também é importante destacar que o tamanho do Estado não tem necessariamente uma relação direta com o espectro político de direita ou esquerda. Inclusive, as posições mais à esquerda, como o anarquismo e o comunismo, defendem até a inexistência do Estado, porque enxergam nele um instrumento de favorecimento das classes privilegiadas e de repressão das classes oprimidas. E temos vários exemplos de estados de direita muito grandes, como as ditaduras militares na América Latina. E para ficar nos países do vídeo, a Alemanha é governada pela direitista Merkel desde 2005. Aliás, é bem interessante falar sobre isso, porque... nosso tempo acabou. Fica para um próximo vídeo. Abraço!